Tá, então, né, estava falando sobre apresentação e como que a gente deveria fazer esse encaminhamento, né, qual é a melhor forma, ainda mais agora que a gente está trabalhando com essas tecnologias todas, né, e como que a gente se apresenta. Eu vou seguir pelo modo mais tradicional, né, eu sou a Adriana, sou estudante de doutorado em educação, fiz a minha graduação em geografia na FURG e mestrado também na geografia. Mas, para além dos títulos, assim, o que eu queria dizer para vocês nessa minha apresentação? Eu sempre tive um interesse muito forte, né, para entender e conversar com as mulheres. E agora, neste processo, né, da pandemia, eu me dei conta que eu faço isso já há bastante tempo, e eu nem sabia, e fiquei pensando sobre isso agora, né. Há muito tempo atrás, tinha uma ideia de colocar cartas, né, cartas essas de cartomantes, de adivinhação, e isso me acompanha, né, há bastante tempo. Eu não acho que elas são uma verdade, que existe algo sobrenatural, não acredito muito nisso. Mas o que eu pude perceber agora, depois de tudo que eu venho estudando, que as mulheres procuram muito, né, esses mecanismos, né, lúdicos, e isso é uma forma de estar próximo e se aproximar das outras mulheres, de conversar, tendo alguma coisa para além, né, de uma opinião e de um julgamento sobre as mulheres. Então, assim, há algum tempo eu faço isso, né, como uma brincadeira, né, um modo de dialogar com as mulheres. Mas é claro, depois que eu entrei na graduação, em seguida eu já comecei a fazer os estudos de gênero, e essas relações, elas tomaram uma outra dimensão e uma outra interpretação do que é ser mulher e do que é estar junto com outras mulheres, né? Compartilhando, né, as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas também as nossas alegrias, né, as nossas lutas, quando nós resistimos, né, e temos, né, bons momentos, que a gente também tem bons momentos, né? Há pouco tempo, a gente estava sendo governado, a gente tinha um país, né, que tinha uma governança progressista, um país cheio de esperança. E atualmente a gente não está tendo essa possibilidade, né? A gente está com a extrema direita conservadora e para quem trabalha com gênero e feminismo, isso é avassalador. Também pensando nessa minha apresentação, em me apresentar, né? Quando eu comecei a fazer esses estudos, né, e fui me percebendo uma mulher, né, uma mulher branca, pobre, filha de assalariados, né, trabalhadores assalariados, eu passei a sempre olhar, né, e entender, né, a minha função social dentro da universidade. Eu, a única da minha família que acessei a universidade, então qual é a minha função social? Então eu sempre trabalhei, né, bem mais assim, né, com o movimento social. Já trabalhei com o movimento social de luta pela moradia, fiz um trabalho, né, de conclusão de curso, pensando na remoção de famílias, né, em terras apropriadas, né, que é um direito de todo ser humano, ter onde morar, né, com qualidade de vida. E no mestrado trabalhei com, né, trabalhadoras do Polo Naval de Rio Grande, né, como que essas trabalhadoras enfrentavam esse espaço de trabalho predominantemente masculino, como que elas acessavam esses lugares e se sentiam pertencentes a esse espaço. E agora no doutorado, né, eu estou, né, num processo de pesquisa que é para ouvir as mulheres, né, mulheres feministas, né? Então mulheres que trabalham, né, e dedicam um tempo da sua vida à militância feminista. Bem, né, dito isso, me apresentando, então a gente começa aqui algumas coisas que eu pensei para a gente conversar. Quero também pedir para que vocês não me deixem falando sozinho o tempo todo, que vocês participem, tá? É um tema bastante complexo, né?
profundo, e o que a gente faz, né, nesse momento é um sobrevoo sobre algumas temáticas que necessitam ser bem mais aprofundadas. Então, são feminismos descoloniais, gênero e sociedade patriarcal. Ai, é aqui, tem que usar o mouse, eu não me adaptei. Bem, para a gente falar sobre feminismo, né, eu acho que tem algumas categorias extremamente importantes para a gente conversar. Patriarcado, capitalismo, né, colonialidade e colonialismo, e a interseccionalidade. Desculpa, gente, nem eu estou conseguindo ler direito ali, né? Preciso aumentar um pouquinho, eu acho, a tela para conseguir ler, né? Que é a modernidade e eurocentrismo, que eu estou trazendo como essas categorias que a gente precisa pensar criticamente para conseguir, né, entender, compreender o feminismo, né, e fazer uma atuação feminista. Bem, né, o que a gente pode dizer sobre o patriarcado, né? Que ele não é só sexista, ele é colonialista, ele é imperialista, classista, racista, e segue uma lista de outros istas que a gente poderia colocar nessa piscina aí do patriarcado. Tá? Então, a ideia, né, da gente discutir esse poder patriarcal, né, como que ele consegue e consegue muito bem, né? Como disse essa Fiote, né? O patriarcado é uma máquina muito bem azeitada, que ele funciona sem que o patriarca precise acionar o botão da máquina para ele funcionar, né? Já está posta essa situação. Então, como que a gente pode pensar um pouco, né, sobre esse patriarcado? Eu estava lendo, estudando, né, sobre o patriarcado, e aí eu trouxe 3 autoras aqui para a gente pensar a respeito, né? Pensar quem são esses sujeitos do patriarcado. Quem é esse sujeito do patriarcado? A gente sabe que existe um homem, né? O homem branco, hétero, né, sexual, judaico-cristão, que faz essa dominação, né? É um homem à imagem e semelhança de Deus, é um homem com H maiúsculo, né? Porque aí a gente vai talvez entender um pouco, né? Quem são esses sujeitos do patriarcado. A Eliette Sofiotti, ela vai dizer que são as mulheres e a classe trabalhadora. Então aí ela inclui os homens também como sujeitos do patriarcado, sujeitos de opressão, aqui eu estou falando, né? De opressão e de discriminação. A Marcela Lagarde de Los Rios é uma mexicana, eu gosto muito do trabalho dela, e ela vai dizer para a gente, ela vai esmiuçar mais, assim, para falar, né? Então, ela vai dizer que são mulheres, crianças, jovens, idosos, homossexuais, deficientes, doentes, trabalhadoras, trabalhadores doentes, trabalhadores camponeses, que se definem como trabalhadores, as pessoas que se definem como trabalhadores também, indígenas, né, a todos, né, e todos aqueles que professam religiões e falam dialetos, claro, religiões não oficiais, né, porque a católica ela é permitida, e o judaísmo também, né, os analfabetos, os gordos, os baixos, os feios, os negros, os súditos da classe explorada. E aqui é bem importante a gente entender quem é esse sujeito do patriarcado, né? Por isso que eu começo falando de quem é esse sujeito do patriarcado, sobre quem estamos falando, né? Estamos falando normalmente de pessoas que são subalternizadas, de diversas formas. A Rita Segato, por exemplo, ela é uma feminista, que ela trabalha dentro dessa perspectiva descolonial, que a gente vai ir ao longo agora falando um pouco mais, e ela vai dizer, né, que é um erro do feminismo isolar o patriarcado como o problema da mulher. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Que às vezes a gente vai criticar, né, uma sociedade patriarcal e a gente aponta os homens como todo mal. Apesar de se beneficiarem bastante, né, em relação à nossa sociedade patriarcal, a maior parte dos homens também sofrem com as opressões. Eu entendo dessa maneira, né, que
não é uma coisa tão assim, né, de colocar as mulheres enquanto umas vítimas em potenciais. A maior parte dos homens não é branco, não é heterossexual, não é judaico-cristão, não é belo, né? Não é a imagem e semelhança de Deus. Não é aquele Jesus Cristo branquinho que a gente vê estampado muitas vezes, né? Em muitos lugares. Então, esse homem que não é esse ideal de homem, eles sofrem com o patriarcado. Tem uma pergunta também que eu acho bem interessante que se fazem, né? É que se o patriarcado ele surge com a modernidade ou, né, ele já existe em diferentes modos, né, dentro da nossa sociedade, comparando outras culturas, né, de uma forma de uma outra cultura. Então, a gente, para falar um pouco mais sobre isso, né, eu fiquei pensando que a gente precisava entender um pouco sobre essa sociedade moderna, né? A sociedade moderna, né, ela tem uma relação assim de fábula, porque ela promete coisas maravilhosas. E tem coisas maravilhosas, né? Nós temos Wi-Fi, a gente pode viajar, a gente pode consumir produtos de qualquer lugar do mundo, né? E a gente. E isso é uma coisa que é interessante e é bom, né? Isso é diversificado. Só que essa sociedade moderna, né, ela joga para baixo do tapete também, apesar de todas as coisas boas que ela faz, mas o grande problema, e aí eu acho que é a crítica descolonial, é que ela joga para baixo do tapete todas as opressões e as discriminações que ela produz. Né? Então a ideia nessa, né, de que a gente está numa sociedade, né, tão utópica do ponto de vista, né, eurocêntrico, que um dia nós poderemos chegar lá, mas nem eles chegaram. Tá? Porque esse projeto dessa sociedade moderna, né, ela é patriarcal, ela é capitalista, ela é colonizadora, né, e ela produz a colonialidade. Então, o patriarcado, né, trabalha muito mais as questões de éticas, morais, né, dominação, hierarquia, binarismo. E com a sociedade moderna, é simplesmente avassalador o patriarcado. A ideia da propriedade privada, né, da dominação, é muito forte. O capitalismo, né, acumulação, expropriação, monetarização da vida, a colonização como é imposta, né, foi feita e a todo momento dizendo, né, que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, né? E hoje a gente já sabe, né, que o que aconteceu foi uma invasão e uma violência atroz, né, um genocídio. E o quanto desse genocídio, né, dessa invasão colonial, ela permanece na nossa cultura, tá? Na nossa economia, na vida, nos nossos corpos, né? Mesmo após a independência política. Hoje nós passamos por um processo de colonização, seja ele, né, de um formato de países que são colonizadores ou países que são imperialistas, que tem uma pequena diferença, né? Porque os Estados Unidos, ele, de modo algum, ele ele coloca o seu governo propriamente, ele cria um governo dentro de um país, mas ele tem vários mecanismos de dominação, né, que vai dominando e se apropriando desses povos, seus recursos, né, enfim. Sabes que eu estava lendo um pouco, né, sobre essa sociedade moderna colonial. E aí eu pensei, uma coisa que eu li algum tempo atrás, assim, que eu queria compartilhar com vocês, né? Que fala a respeito, ó, o século XX, com seus campos de concentração e esquadrões da morte, seu militarismo e duas guerras mundiais, sua ameaça de aniquilação nuclear e sua experiência de Hiroshima e Nagasaki, certamente deitou por terra esse otimismo. Porque a modernidade, né, se a gente vivia antes, né, numa sociedade medieval, no período do medievo, quando se
se surge, né, a sociedade moderna? Ela simplesmente, né, ela vem com esse caráter, né, de que de um otimismo, né, que vai existir uma mudança, que vai mudar, e se faz qualquer coisa para que se acredite nesse projeto. A Silvia Federici é uma das que aborda um pouco sobre isso naquele livro, né, O Caliban e a Bruxa, que ela vai falar sobre a queima às bruxas. Então, essa ilusão que a gente tem, né, da modernidade, que ela pode ser boa. O Ramon Grossfogel, ele vai dizer que isso jamais vai ser bom, né? Porque um projeto de sociedade que ele é fundado, né, no racismo, na subalternização, na expropriação, ele jamais vai conseguir ser um bom projeto. Então, por mais que nós tenhamos, né, Wi-Fi e a gente possa viajar pelo mundo inteiro, experienciar certas coisas que são boas, né, da nossa sociedade, que a gente gosta de conforto, talvez, a que preço? A que preço nós pagamos tudo isso? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, se querem que eu leia de novo. Por favor, se não entende, né, perguntem. Bem, também, né, esse projeto de modernidade eurocêntrico, é importante a gente falar, que ele se pretende, né, uma linha evolutiva. A Europa se autorrepresenta como estágio mais civilizado e os outros são considerados não humanos e bárbaros. E quando a gente fala da Europa, eu acho que é importante a gente fazer um destaque, né, que não é toda a Europa. Tá? Então, um grupo, né, e esse grupo, ele é basicamente, né, centrado, e aí, principalmente, quando a gente vai falar sobre ciência, tá? Na Alemanha, na França e na Inglaterra. Então, esses 3 países, eles são dominantes, extremamente dominantes. E se não foi feito por lá ou por eles, né, não tem valor, né, não é uma verdade possível, não é considerado. Né, porque bárbaros e não humanos não produzem, não tem razão. Então, o Ramon Grossfogel vai também nos dizer, né, que não há como estar fora desse sistema. E não só ele diz isso, né? A Lugones também, a Hilder Kiss, a Oshko Hell, que são autoras descoloniais, que depois a gente tá lá na nossa bibliografia, tá? Na nossa biblioteca que a gente publicou. Eles também vão dizer, né, que não tem como estar fora desse sistema. Né? O sistema de modernidade eurocêntrico, ele foi avassalador para o mundo. E também, né, outro aspecto para a gente ir considerando, né, é o projeto que se baseia na apropriação dos recursos e nos corpos. Então, como é possível, né, se apropriar de tudo aquilo que nós temos? Isso eu falo como uma mulher, né, latino-americana, do nosso trabalho, do nosso entendimento, da nossa experiência enquanto pessoas, né? Porque eles teorizam, nós temos a experiência. E a experiência não vale muito. Bom, isso não valia, porque agora, numa perspectiva descolonial, já as coisas começam a mudar, né? A gente dá um novo caráter, né, à experiência. A experiência enquanto um processo de teorização, de praxis. Também uma outra coisa importante para falar sobre esse projeto de modernidade eurocêntrico, né, é o monopólio do que é certo e o que é errado, o aniquilamento dos saberes orais e ancestrais. Sabe que tem uma feminista que eu adoro, assim, que é a Maria Lacerda de Moura. Bem, tem uma discussão, uns dizem que ela é anarquista, outros dizem que ela é marxista, outros dizem que ela não se encaixa em lugar nenhum, enfim. Eu acho que ela não se encaixava em nenhuma desses espaços, até porque ela é, né, dos anos 30, e simplesmente aquelas ideias dela não eram ideias para se encaixar em nenhum desses lugares.
dentro do que se tinha naquele período histórico. E ela escreveu coisas fantásticas, mas o livro mais lido é o livro da Simone de Beauvoir. E se a gente, assim, eu fiz esse esforço, né, quando eu estava na minha graduação, eu li todo, né, o Segundo Sexo, né, o tomo 1 e o 2, e simplesmente, assim, tem coisas fantásticas ali da Simone de Beauvoir, mas também tem muitos equívocos, né? Mas a gente, por exemplo, a gente não conhece a Maria Lacerda de Moura. E a gente talvez precisasse valorizar mais também, né, as nossas experiências, as nossas percepções. Então, e a ideia também de que não é simplesmente jogar tudo fora. Agora, Simone de Beauvoir não trouxe nada de importante, não contribuiu, muito pelo contrário, né, contribuiu enormemente. Mas quando a gente valoriza demais um determinado, né, uma determinada autora, um determinado autor, né, e não valoriza outros tantos, normalmente a gente não cita os nossos colegas pesquisadores, a gente não lê, né, as pesquisas que estão sendo produzidas na nossa própria universidade. A gente sempre vai lá, né, na USP, né, um grande centro, né? Então a gente vai produzindo certas linhas, né, e certas ideias de anarquismo. Falando mais sobre feminismos, né, e aqui eu coloco esse feminismo com um S, né, um pouquinho maior, que é para dizer que ele é extremamente plural. Tem muitas perspectivas, né, desde as anarquistas, as comunistas, as liberais, agora temos as descoloniais, né, as pós-estruturalistas. Então, tem, né, tem muitos modos de olhar essa sociedade e olhar as mulheres, né, a partir, né, dessa perspectiva feminista. Mas o que eu acho que é importante dizer neste momento, né, que o feminismo, né, é um movimento político, ele é filosófico, científico e social, que defende a igualdade de direito entre homens e mulheres. E o Feminismo para 99%, um manifesto, né, que foi escrito pela Cynthia Arasá, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser, não sei se é assim que se pronuncia, porque fico toda constrangida, e ela vai dizer que o feminismo é uma urgência no mundo, o feminismo é uma urgência na América Latina e o feminismo é uma urgência no Brasil. Estou de pleno acordo com ela. Continuo mais de acordo ainda com ela quando ela vai dizer, mas é preciso afirmar que nem todo feminismo liberta, emancipa, acolhe o conjunto de mulheres, que carrega tantas dores nas costas. Concordo plenamente com ela em relação a isso, né? Que não é todo feminismo que vai fazer esse... Porque a ideia da coletividade e de um comprometimento social, né, com uma sociedade, ele vai além do individual. Então, não basta eu me inserir num bom cargo, eu poder comprar joias, diamantes, né? Porque tudo isso tem um preço muito grande. Um feminismo que está ligado, né, aos processos, né, do capitalismo, do colonialismo. Que feminismo é esse que a gente está falando? Então, se tem uma crítica muito grande, né, a partir dessa perspectiva descolonial, né, ao feminismo liberal, eurocêntrico. Né? E que esse feminismo liberal eurocêntrico, né, ele basicamente ele é branco, ele é heteronormativo. E aí eu não sei, aí não inclui todas. E ele é racista, né? Ah, me esqueci. Racista, isso é a coisa mais, né, incrível, sim, né, do feminismo descolonial, que passa a dialogar, né, com o feminismo negro, né? A ideia do racismo. Mas a gente chega lá. Então, isso é uma coisa bastante importante, assim, da gente ir pensando. Tá? Então, não é possível que o nosso feminismo deixe corpos pelo caminho. Isso para mim, assim, olha, mexe com a minha alma, porque realmente, né, eu posso ter o que comer, eu posso estar vivendo super bem, mas eu preciso ter empatia, né, com as mulheres que não têm acesso.
que não têm essas condições, que não acessam as políticas públicas, não acessam seus direitos. Então, a falta de direitos de muitas mulheres nos colocam em condição de privilegiadas, muitas vezes. E aí a gente precisa ter um compromisso social, né? Ao menos eu entendo, né? Que dentro desse espaço que a gente ocupa, universitário, a gente precisa ter esse compromisso social. E não há liberdade possível se a maioria das mulheres não couber nela. Que é, né, o que a gente vem conversando. Também fiquei pensando, né, que a consciência feminista, né? Será que a gente nasce feminista? Né? Como que se dá isso? E aí eu trouxe a Bell Hooks para nos falar um pouco sobre isso, né? Feministas são formadas, não nascem feministas. Uma pessoa não se torna defensora de políticas feministas simplesmente por ter o privilégio de ter nascido do sexo feminino. Eu achei isso importante, né? Porque se a gente considerar que existe uma ideologia dominante, né, que todas aquelas outras práticas, né, que a gente nasce, né, dentro de uma sociedade com uma cultura, né, moderna, eurocêntrica, patriarcal, colonialista, tu nasce nesse mundo, basicamente todas as tuas experiências vão ser pautadas por esta linha de pensamento, por esse paradigma de pensamento. Então, para a gente conseguir, né, reverter, para a gente conseguir fazer uma reflexão de si no mundo, né, é necessário, né, estar em conjunto com outras pessoas, né, em diálogo, né. Então, antes que as mulheres pudessem mudar o patriarcado, era necessário mudar a nós mesmas, precisando criar consciência. E a Bell Hooks, se a Bell Hooks está dizendo, e a Bell Hooks, ela é uma feminista negra norte-americana, e ela também, né, ela trabalha com o Paulo Freire, né, com a perspectiva freiriana. Ela vai nos dizer, a partir dessa perspectiva freiriana, o quanto é importante a tomada de consciência, não como uma panaceia, como ela fosse assim, ser tudo na vida. Agora eu tenho consciência, os problemas resolvidos. Mas é uma conscienciação. A gente tem a consciência e age nos problemas. E a ideia do Paulo Freire, né, ele vai trabalhar com alguns níveis de consciência, e aí ele vai ter a consciência ingênua e a consciência crítica. Né? E a gente só vai conseguir atuar a partir da consciência crítica. Não sei se eu consegui explicar bem essa ideia da consciência do Freire, né? Que também, né, eu estou tentando ser didática, assim, e conversando aos poucos, mas é claro que tudo isso a gente teria que, né, trabalhar mais, assim, e cada uma dessas coisas aqui que eu estou dizendo daria muito pano para manga, né? Mas também, né, uma das coisas que a Bell Hooks nos diz, além, né, que a gente precisa ter essa consciência, né, tomar consciência, se perceber sujeitos do patriarcado. A ideia do inimigo interno, o sexismo internalizado, o sexismo que está em nós, mulheres. E isso a gente talvez consiga superar, né, e ir se construindo, né, ao longo da nossa experiência. Só ao longo da nossa experiência. Quando eu me apresentei, eu disse que eu brincava de cartomante, né? Porque a gente faz isso. Uma consciência totalmente ingênua. Né? Nem me percebia muito nesse processo, nem percebia que eu era oprimida, que sofria discriminações de gênero, de classe. Mas, né, ao longo do processo da minha vida, que eu tive a oportunidade de estudar e conviver com outras mulheres que já se percebiam, isso foi mudando em mim, mudando, e estou em processo de mudança, porque quando me vejo, às vezes, reproduzo muito, né, muito do patriarcado, vou reproduzir coisas bem ruins, que no processo eu vou me percebendo.
E isso é incrível, né? Porque também tem uma brincadeira entre as feministas, eu não sei se vocês sabem, que assim, perdi a carteirinha de feminista. Então a gente faz, né, alguma coisa e aí assim, que feminista é essa? Qual é teu tipo de feminismo? Então a gente vai, né, pensando, né? Bom, mas meu tipo de feminista é aquela que está se construindo. É aquela que está errando, que está acertando e que está tentando cada vez mais acertar. Bem, mas então a gente precisa, né, ir aprendendo, né, a ser feminista. E esse aprender a ser feminista é estar sempre contra, né? O capitalismo, o patriarcado, o colonialismo, o racismo, enfim. Bem, falando um pouco sobre feminismo descoloniais, eu trouxe até uma poesia para a gente pensar um pouquinho, né? Por que somos oprimidas? Desculpa, gente, estou lendo tudo mal, né? Trouxe a poesia. Por nós que somos oprimidas e que pulsamos, resistimos, lutamos e gritamos a todos os pulmões. Bárbara Vitória. Bárbara Vitória é uma poeta feminista brasileira, né? Ela publica muita coisa legal, né? Bastante, assim. E uma das coisas e essa imagem ela é simbólica, assim, para mim, eu vejo essa imagem, eu sempre me emociono, né? Porque essa imagem, a gente tem aqui um momento muito difícil, que é a ideia, né? O Fora Cunha, com seu projeto da pílula do dia seguinte, não sei se vocês lembram, tá? E que ele queria fazer a proibição, né, do uso, né, da pílula do dia seguinte, que é uma pílula abortiva, e as mulheres brasileiras se levantaram contra esse projeto. E teve esse ato. E essa mulher, ela se despiu na frente de outras tantas mulheres. E, e tirar, né, essa roupa que às vezes nos oprime, porque a roupa ela vai sempre nos disciplinar. Isso não é um comportamento de menina, isso não é um comportamento de menino. As relações de gênero que vai nos separando. O teu corpo é para agradar os homens, então nem abra muitas pernas e nem feche muitas pernas. Não sorria demais, mas não fique emburrada como se fosse uma velha chata, porque assim tu não vai conseguir um marido para casar. Fomos criadas, algumas, nesse formato. Muitas mães, às vezes, não dizem exatamente essas frases, mas a gente vai reproduzindo de tal forma, né, sem nem se perceber que está reproduzindo. Então, essa imagem, ela me emociona, porque aqui é um período de esperança ainda. A gente estava lutando contra e a gente não sabia o que vinha pela frente. Porque a gente tinha uma certa ingenuidade. Por isso essa imagem me emociona, né? Não sabíamos o que vinha pela frente. Bem, seguimos aí falando do feminismo descolonial, né? Bem, né, esse feminismo descolonial, né? Aqui eu acho que tem muita coisa para se falar do feminismo descolonial. E tem coisas que não é exclusividade do feminismo descolonial, mas também, né, vai se unir, se somar nessa perspectiva para poder perceber, atuar na sociedade. Então, busca transgredir, né, um modelo colonialista, racista, patriarcal, heteronormativo. Às vezes eu digo assim, como eu fico repetindo essas palavras, né? Esse modelo colonialista, racista, patriarcal e heteronormativo. Mas aí a gente precisa muito repetir, né? Que esse modelo de sociedade, né? Ele é avassalador, ele é muito perverso. Enfim, busca se afastar e aniquilar o projeto de modernidade e ciência eurocêntrica. E eu acho isso fundamental, a gente ter essa concepção, né? Essa ciência eurocêntrica, né? Qual é o modelo de ciência que nós queremos?
Qual modelo de universidade nós queremos? Que tipo de políticas públicas nós queremos? Que universidade nós queremos? Aquela que baixa portarias e a gente aceita. É uma sociedade completamente, né, não participativa junto com o povo, com o seu povo, buscando os interesses, os nossos interesses. Então, acho que é super importante a gente ir pensando, né, esse, esse projeto, né, e esse modelo de ciência eurocêntrico, que ele vai simplesmente aniquilar todos os outros saberes, né, completamente. E esse feminismo descolonial, né, ele parte também, né, que nem todas as mulheres têm a mesma experiência. E aqui, quando a gente fala que nem todas as mulheres têm a mesma experiência, a gente está falando sobre identidade. Identidade de gênero, identidade de raça, a identidade da nossa nacionalidade, da nossa idade geracional, né, o que é uma mulher jovem, uma criança, um idoso, né? Tanto que lá, o sujeito do patriarcado, para Marcela Lagarde de los Rios, ela coloca, né, as crianças, os idosos, né? Porque tu não é produtivo quando tu é criança. Um idoso não é produtivo, ele não é bom para o capital. Então a gente considera menos. Não precisam todas as crianças ter boa escola, alguns, dentro daquela perspectiva, né? Algumas crianças podem ter boas escolas, outras não precisam. Por que vão ter boas escolas? Naquela perspectiva. A gente acha que todos devem ter direito, todos devem ter acesso. Então, né, nem todas as mulheres partilham essa mesma experiência. O que é ser uma mulher brasileira e que é ser uma mulher, mesmo uma mulher pobre que mora em Londres? O que é o acesso de direito, agora que está tendo a pandemia? Olha como são, né, as políticas que acontecem, né, naqueles países, mas não acontecem tão perfeitamente porque eles são tão maravilhosos, né? Porque muitos nos roubaram, nos saquearam para poder estar produzindo tudo aquilo. Então, essa ideia, né, que a gente não tem a mesma experiência, ela deve ser muito considerada, muito considerada. Principalmente, né, eu aqui moro no centro, rua calçada, e eu vou chegar lá numa comunidade e vou querer dizer como que se vive. O que Paulo Freire vai chamar de invasão cultural. É um conceito bárbaro esse do Paulo Freire, importantíssimo, da invasão cultural. Um outro conceito que eu acho super bacana também do Freire, que é importante a gente às vezes entender, porque eu trabalho, né? Eu trabalho muito com a perspectiva do Freire, que é a ideia do elitismo e do basismo. Não posso ser elitista. Que feminismo é esse meu? Que eu vou chegar lá e vou impor a minha cultura, o meu modo de viver ao outro, sem respeitar. Sem nem às vezes perguntar se as pessoas querem realmente, né? O meu apoio, a minha ajuda. Então a gente deveria pensar. E aí, como que a gente trabalha muitas vezes, né, para fazer a implementação de políticas públicas? Para dialogar com essas outras mulheres. E às vezes dialogar com a gente mesmo, né? Uma do lado da outra, que assim, que às vezes nem a gente mesmo consegue se entender muito bem. Uhum. Então a gente partilha, né, a mesma condição no que se refere ao gênero, mas nos diferenciamos nas situações de vida, em graus e níveis de opressão. De opressão e de discriminação também, né? Então, esse feminismo descolonial, né, ele revisa a teoria feminista e suas categorias eurocêntricas e imperialistas. Também tem uma outra... também tem
uma outra leitura, né, que é super importante, né, que é aquela linha evolutiva dentro de um feminismo eurocêntrico, né, e as ondas feministas, né. Então, o feminismo descolonial, ele vai fazer essa crítica ao feminismo, né, essas ondas feministas. Por que que ele vai fazer essa crítica, né? Porque ele é evolucionista. Primeiro vem as sufragistas, depois a segunda onda, aquelas determinadas pautas, mas aquelas pautas não sei se elas atingem e atendem a todas as mulheres. Porque, por exemplo, assim, aqui no Brasil, né? A gente chega lá numa determinada comunidade, a gente se reúne aqui pela universidade, vai conversando, dialogando. Eu, professora, chego lá na escola, né? Estudei, tenho alguns acessos, e aí eu vou tentar compartilhar esses meus saberes com o outro. Mas toda vez que a gente compartilha esses saberes com os outros, a gente começa a perceber também que a pauta feminista, ela está sempre, sempre junta com uma pauta geral. Então, por exemplo, eu vou falar sobre, né, violência doméstica. Eu vou falar sobre aborto. Eu vou falar sobre opressão no casamento. Mas aí a pessoa não tem o que comer. A pessoa tem o esgoto a céu aberto na frente da sua casa. O que é mais importante para essa pessoa? Essa pessoa está com dor de dente, não tem acesso a um dentista. Que é mais importante para essa pessoa. Então, as nossas pautas feministas aqui na América Latina, ela nunca estão descolada dessa pauta geral, que são outras questões importantes, que é o direito à moradia, uma moradia digna, né? Que represente um lugar, uma segurança de viver. A ideia do trabalho, né, enquanto uma categoria que nos potencializa na vida, mas que não nos aliena e não nos transforma, né, em máquinas de produzir dinheiro para capitalista. Então, as nossas pautas, eu acho, feministas, na América Latina, elas são muito perpassadas por outras tantas faltas, nos falta, né? Falta muita coisa, muitas coisas. Por isso que talvez as ondas feministas, às vezes, não consigam nos representar. Também questiona a hegemonia e a universalidade da categoria mulher. Mais ou menos eu venho falando um pouco sobre isso, né? Essa categoria mulher, né? Branca, eurocêntrica, que vive dentro de um lugar com uma segurança, que vive com condições e possibilidades, tem os seus direitos assegurados, e não é ser contra essa mulher, né, porque ela tem os seus direitos, muito pelo contrário, né, mas a ideia da gente assegurar que todas tenham, dentro das suas diferenças, porque nem todas as mulheres querem morar num apartamento. As mulheres da floresta, por exemplo, as indígenas, algumas não querem. Mas a gente, às vezes, não consegue compreender e respeitar. Tanto que, muitas vezes, né, a universidade faz projetos que chega a ser, assim, né, assustador. Vai lá e constrói casas para eles. Mas eles não estão pedindo casas. Eles estão pedindo outras coisas. Uma casa de um modo diferente do que nós entendemos o que é uma casa. Porque essa sociedade moderna não nos ensina também a ouvir. Essa ciência moderna, eurocêntrica, não ensina, muitas vezes, a gente ouvir. E ouvir é extremamente importante, né, para desconstruir certas categorias, né, universais. Porque quando eu escuto, eu percebo o outro. Eu tenho empatia ao outro. E a gente precisa escutar mais, bem mais. Né? Por isso quero que vocês falem também hoje, né? Vou me apressar um pouquinho, porque eu quero, né, poder deixar vocês conversar também. Quero ouvi-los sobre algumas questões que eu falei ou que vocês queiram, né, complementar. Esse feminismo descolonial, né, eu acho que ele, antes eu trabalhava numa perspectiva mais crítica marxista, mas quando eu comecei a me aproximar desse feminismo descolonial, né, me trouxe alguns olhares que antes eu não tinha, né?
que ele vai dialogar com as teorias das mulheres lésbicas, queer, não brancas, negras e indígenas. Que essa ideia do não brancas vem assim a partir das feministas, né, estadunidense, porque elas trabalham com uma gama muito grande de imigrantes e eles vivem em bairros mais separados, formando seus guetos, né? Então as mulheres latinas, as mulheres asiáticas, né, que não são consideradas mulheres brancas, né? Negras e indígenas. Então por isso essa categoria não brancas. Tá? Também compreende as opressões e discriminações de maneira interseccional. Depois eu vou falar um pouco mais sobre interseccional. Né? Que a interseccionalidade é a ideia de perceber as opressões de gênero, classe, raça, sexualidade, idade, entre outras identidades, como se elas fossem sobrepostas, mas não só sobrepostas, se elas fossem tão sobrepostas que elas ficassem amalgamadas que a gente não conseguisse nem às vezes perceber essas opressões. E também, né, eu acho que uma coisa que acho que a gente precisa ter um certo cuidado, que não basta só dizer que a gente tem esse olhar interseccional e colocar essas categorias lado a lado, né? Porque a gente precisa também olhar bem cada uma delas, né? O gênero, a raça, a classe, a sexualidade, a idade. A gente precisa compreendê-las mais profundamente para fazer a intersecção. Porque às vezes eu falo só da raça e não falo da classe. Ou às vezes eu falo só da classe e digo, tá, mas e não falo da sexualidade. E aí a gente começa. E é um processo difícil, eu não estou dizendo que é muito fácil e que eu faço isso muito bem, longe de mim, né? Estou aqui, né, numa corrente aqui, aprendendo a fazer isso. Mas é difícil fazer. Depois eu vou falar um pouco mais sobre interseccionalidade, que eu vou trazer uma autora, a Patricia Hill Collins, para a gente pensar. Se expressa também, né, esse feminismo descolonial, ele se expressa pela existência e resistência das mulheres, e não pelo mito da passividade. Quando a gente olha as mulheres do Sul, e aqui, né, dessa linha que separa o Norte e o Sul, né, os que têm dinheiro e os que não têm, e esse dinheiro não é só dinheiro, moeda, né, que quem tem acesso aos recursos mínimos para poder viver bem, né, se expressa pela existência. A gente quase não olha, né, o quanto de mulheres resistem cotidianamente essas opressões, essas agressões. É só olhar as mulheres negras, as mulheres indígenas desse país. O quanto sofreram e sofrem discriminações cotidianas. É nos olhar também. E só que a gente não tem nenhuma passividade. A gente se expressa. Mas será que eles querem ouvir o que temos a dizer? Será que eles escutam? Será que esse projeto de sociedade eurocêntrico eles ouvem? Eles vão ouvir esse outro que é o não humano, que é subalternizado? Será que isso é importante? Não sei, eu acho que não, né? Então, para a gente também, né? Porque isso não é só lá o norte, né? Porque a ideia dessa elite colonizadora, ela está posta aqui. E às vezes aqui dentro mesmo não se escuta. E a gente às vezes se comporta como senhor. Então a gente precisa ter esses cuidados, né? Também de olhar essas práticas, mas não só prática de existência, né? É o quanto essas pessoas produzem saberes. A existência, as narrativas pessoais, individuais, elas se tornam coletivas e se tornam teorias. Não é simplesmente uma narrativa de uma experiência que nada causa, que nada produz.
o feminismo, aqui eu trouxe uma pensadora que eu gosto muito, né, a Francesca Gargalo, e ela vai dizer que o feminismo de raiz indígena, lésbico, e as lutas populares estão dando uma nova voz ao feminismo latino-americano. E eu também acho que está dando uma nova voz. Porque se a gente antes tinha um feminismo, né, que era fundado, né, nas concepções, né, eurocêntricas, esse feminismo latino-americano precisa ouvir outras vozes e produzir ciência. A luta contra-hegemônica, né, teve ampla participação, contudo pouco ou quase nenhum reconhecimento. Como eu falei para vocês, ali, assim, da própria Maria Lacerda de Moura, né? Uma ampla luta. A Maria Lacerda de Moura, ela morreu, né? Você sabe que ela morreu depois, ela foi morar numa comunidade, depois ela produziu várias coisas, continuou produzindo cartilha, tipo livro didático, né? E morreu com as condições bem precárias de vida, assim, né? Então, esse reconhecimento, né? Ele é importante. Não vendeu o livro, não teve acesso. Teve acesso a um bom médico, não teve acesso a várias questões que nos são tiradas cotidianamente. Porque ser reconhecida é importante. Eu fico pensando, né, que como a representação, ela é uma questão importante para nós, né? A representação é uma questão muito importante. Agora a gente tem né, um ano de eleição, né, e a gente deve pensar nessa representatividade. Quem vai nos representar? Como vai nos representar? E por que vai nos representar? E isso não só, né, dentro do campo político, mas também na ciência. Quando a gente prepara uma aula, a gente vai fazer uma aula, a gente vai fazer uma discussão com os nossos alunos, quando a gente pega uma lista bibliográfica somente de homens brancos, ou somente mulheres brancas, deve ter algum problema ali. Deve ter algum problema. Isso não quer dizer que a gente tem que excluir os homens, mas nós queremos estar incluídas. Nós, mulheres, queremos estar incluídas. Nós queremos ser lidas. Nós temos muito a dizer. Volto aqui com a Bell Hooks, né, para falar, né, de um caminho possível do feminismo, né? Qual o caminho possível, né, para o feminismo, né, uma sociedade feminista? Eu acho que esse caminho possível ele só é possível a partir, né, se ele for dialógico, se ele for popular e se ele for descolonial. E ela vai dizer que somente com a discussão e de desacordo, eu acho que aqui tem um problema de tradução, porque isso aqui é uma citação da Bell Hooks mesmo. Somente com discussão, e eu acho que o ideal para nós aqui do Brasil português, eu acho que seria conflito, né, discussão e conflito. Poderíamos começar a encontrar um ponto de vista realista sobre a exploração e opressão de gênero, raça e classe. Porque quando a gente fala em diálogo, que é dialógico, não é um concordar com o outro. É realmente, né, eu acho que é criar um atrito, assim, até que aconteça uma certa explosão mesmo, né? Aí explode as ideias, né? As coisas acontecem. E falando nisso, eu gosto muito de um livro que tem da Vilma Piedade, que é o Dororidade, que ela tá, né, e a Márcia Tiburi faz o prefácio. A Márcia Tiburi conta, né, como que surgiu esse conceito de dororidade. Se antes as mulheres feministas falavam em sororidade, para as mulheres negras seria dororidade, porque é na dor que elas se reconhecem. E como que surge esse conceito de dororidade? Ele surge numa roda de conversa. Numa roda de conversa. E depois da roda de conversa teve o cafezinho. Então, é esse diálogo, né,
produtivo e criativo para pensar o feminismo. E eu gosto muito desse exemplo da Vilma Piedade, né? Porque e o conceito da oralidade é um conceito que nos ensina muito. Depois até eu vou postar lá na nossa biblioteca, porque eu tenho esse livro em PDF, vou postar para vocês, tá? Se quiserem acessar, conhecer um pouco mais, vale a pena. Agora falando um pouquinho, né, sobre interseccionalidade. A interseccionalidade, né, segundo a Patricia Hill Collins, que ela é uma das estudiosas, uma norte-americana, estudiosa, uma mulher negra, ela vai dizer que a interseccionalidade ela pode ser vista como uma forma de investigação crítica e de praxis. Crítica e de praxis. Porque se tem uma coisa que eu não falei até agora, né, é que a ideia do movimento feminista ter um movimento feminista e temos uma teoria feminista. São situações diferentes e propostas diferentes, porque a gente faz perguntas diferentes. Mas a gente se retroalimenta. A gente precisa do movimento feminista, e ele é um movimento que nos faz refletir e pensar, e ao mesmo tempo, né, a gente desculpa, o cachorro tá latindo, já achei graça, quem não, né, um cachorro latindo. E a gente, deixa eu retomar, então a gente tem um movimento feminista e uma teoria feminista, e os dois se retroalimentam fortemente, e assim deveria ser. Sem uma hierarquia, uma superioridade de um em relação ao outro, mas juntos. Então, as perguntas são diferentes, os modos de produzir, né, essas ações, elas se dão de uma maneira diferente, mas eles estão juntos. Da mesma maneira, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento popular, a ciência, uma perspectiva popular de ciência, né, uma perspectiva, né, considerando, né, todas as questões negras, né, indígenas, feministas, de ciência. Então, essa praxis ela é muito importante, né? Porque a interseccionalidade ela não surge na academia. Do mesmo modo lá que o conceito de dororidade da Vilma Piedade. Ele surge numa expressão de que as mulheres negras não estavam, né, se sentindo representadas dentro do movimento negro, se sentindo subalternizadas, se sentindo oprimidas pelos homens negros, e a ideia também de que no feminismo branco também não estavam sendo representadas, e as ideias delas estavam também sendo subordinadas e não consideradas. Elas não estavam sendo ouvidas em nenhum desses dois espaços. E aí elas trazem essa ideia que não é possível, né, um movimento negro sem as mulheres e um feminismo sem as mulheres negras. Elas fazem essa crítica, e essa crítica, eu acho que ela fez uma revolução no feminismo. Acho que é uma das grandes revoluções, né, do feminismo, é essa crítica, né, da interseccionalidade. Então, né, a ideia dessa praxis, né, desse estar junto no mundo, esse olhar junto com o mundo, né? Então, precisamente porque tem sido forjada por ideias de políticas emancipatórias, a interseccionalidade, forjadas por políticas emancipatórias, de forma das instituições sociais poderosas. É de fora, nem sempre é dentro das universidades. Ainda que a gente precisa ter cuidado quando faz críticas às universidades, porque a gente deve evitar todo tipo e qualquer generalização. Nem todas as pessoas que estão dentro da universidade são racistas, nem todas as pessoas que estão dentro da universidade são homofóbicas, nem todas as pessoas dentro da universidade são misóginas. Mas tem. E a própria estrutura ela é muito misógina, ela é muito patriarcal, ela é muito racista. A própria estrutura. E isso não é pessoal, quando a gente fala sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que valorizar práticas de resistência. Quantos projetos a gente tem e produz? Quantos trabalhos científicos nós fizemos
né? Dedicamos as nossas vidas ali estudando, produzindo, seja com mulheres artesãs, lembrando um pouco do projeto da Márcia, que trabalhou com mulheres artesãs, dentro da economia solidária, entre outros tantos, né, que agora me veio mais da Márcia mesmo, que, claro, minha orientadora eu tenho mais proximidade, mas, e que às vezes a gente também, né, às vezes a gente esquece de ver esses projetos, que não estão nesse grupo. Então, por isso a gente precisa ter cuidado quando generaliza na universidade, mas a gente também precisa ter, né, a consciência de que muito ocorre, porque a própria estrutura, ela é eurocêntrica. Então, essa ideia, né, tá, de fazer essa crítica, né, que a interseccionalidade ela não pode ser vista como uma forma de... A interseccionalidade, né, ela pode e deve ser vista como uma forma de investigação crítica e de praxis, precisamente porque tem sido forjada por ideias de políticas emancipatórias. Forjadas por políticas emancipatórias, né, e retomadas, muitas vezes, pela universidade, que é, né, o que a Kimberlé Crenshaw faz. Porque a Kimberlé Crenshaw foi quem nomeou, mas isso não quer dizer que não existia a luta interseccional há muito tempo. Há muito tempo. Então, nos anos 90, né, o termo interseccionalidade emergiu nos limites entre o movimento social e a academia. O conceito de fronteira ali, né? E aí a Kimberlé Crenshaw, né, parte da experiência das mulheres negras, para dizer mais ou menos isso, que elas não se tinham representadas nem pelo movimento negro, nem pelo movimento feminista, né? Então elas ficavam num limbo, elas ficavam ali num não lugar. Para elas, as experiências das mulheres de cor são importantes em si mesma, mas se tornam especialmente significativas nas questões sociais importantes. Não são experiências individuais. A interseccionalidade não é uma experiência individual, mas perceber as mulheres de cor a partir de um lugar diferente como criadoras de conhecimento. E aqui eu trouxe, né, uma foto que eu acho que é um símbolo assim, para nós brasileiras, né, de muito orgulho, que é a Carolina de Jesus. Ela, uma mulher favelada, pobre, eu nem gosto de dizer que é uma mulher favelada, né? Uma mulher que mora, né, numa favela, uma mulher que morou numa favela, né, porque a gente vai criando, sei lá, rótulos. Ela morou numa favela e ela tem uma obra maravilhosa, nos falando coisas incríveis, né, sobre a fome, sobre o racismo, sobre exclusão, sobre preconceito. E isso é fantástico, né? Isso é o Quarto de Despejo mesmo, né, que é um clássico, assim, mas ela tem outras obras, né, também, que são bem legais, assim, da gente poder conhecer, né? Então, eu acho que a Carolina de Jesus, né, ela representa também, né, esse processo descolonial de luta e de resistência que é invisibilizado. Que é invisibilizado. Para fechar, e eu não falar todo o tempo, a gente tem um espaço para poder conversar também. Eu comecei a fazer, mas, gente, não deu tempo de terminar. Mas prometo que vou terminar para postar lá para vocês depois, né? Os slides para vocês, né? Eu trouxe algumas mulheres aqui que são fantásticas. Eu queria ter colocado outras tantas, e que são brasileiras. Para que a gente, toda vez que a gente vai ler um texto, a gente sempre considera assim, qual é o número de brasileiros que eu estou trazendo, qual é o número de latino-americanas, né? Seja argentina, uruguaia, paraguaia, sei lá, boliviana, da América Central, enfim, né? Africanas e seus diversos países, né? Na África, tá? Asiáticas. Qual é o percentual dessas mulheres? Então, eu acho que uma das coisas mais bacanas dessa perspectiva descolonial, né, é tentar, né, ouvir as outras vozes, né, outras possibilidades de ciência, de perspectiva de mundo, de respeito, de dignidade ao ser humano. Então, eu trouxe uma fotinha da Sueli Carneiro, da Eliette Safiotti, da Maria Lacerda de Moura, da Lélia Gonzalez, e já tinha trazido da Carolina de Jesus, que eu adoro, né?
E eu pretendo trazer outras mais para tipo fazer um mosaico com essas mulheres tão fantásticas assim, para encerrar um pouco do que eu estou falando, para que vocês tenham espaço para falar também. E bom, por enquanto, né, é isso. E estou aqui ouvindo. Gente, as imagens e fotografias, né, de uma performance artista plástica e perita legista, Berna Reale. Ela é uma paraense. Também tem da Biblioteca Nacional da Argentina de Buenos Aires uma exposição, né, Emancipadas, o nome, e depois também tem algumas coisas de um arquivo próprio, assim, Mulheres 8 anos. Tá? Bem, estou aqui para ouvi-los um pouquinho, queria ouvir o que vocês têm a me dizer. O Hudson fez uma pergunta, e se ele quiser, acho melhor ele desbloquear-se daí pra gente ouvir a voz dele também hoje. Ah, eu acho que o Hudson podia falar. Então, já estou aqui falando. Dá para me ouvir bem? Sim. Ótimo. Então, eu não vou abrir o vídeo porque facilita a internet, né? Aí não trava. Acho A minha, que... Adriana, gratidão pela excelente aula. Aprendi um monte contigo. E eu queria fazer a seguinte pergunta, assim. A gente está em Pelotas, né? Extremo sul do Brasil, com muita proximidade com o Uruguai, etc. e tal, e a gente acaba sofrendo uma série de influências regionais e tal. E isso acaba conformando a forma como a gente pensa sobre uma série de questões, como a gente se relaciona, inclusive, com essas questões de gênero, sexualidade. E aí eu fiquei me perguntando aqui se existe alguma heterogeneidade no Brasil em termos de pesquisa e pensamento feminista, de acordo com as regiões. Por exemplo, não sei, eu estava pensando talvez o feminismo que predomina na Bahia seja diferente de outros lugares, ou em Minas, ou dependendo das conformações culturais e os processos que se deram lá. É essa a pergunta. Tá bem. Caio, tu pode digitar a tua pergunta. Hudson, vou tentar te responder assim a partir do que eu venho estudando, né? Então, pelo que eu sei, assim, né, a gente tem uma influência muito grande, né, desse feminismo eurocêntrico, como falei. E em relação às regiões, eu acho que tem diferenças, né? Tem diferenças porque o Brasil ele é muito grande, né? E nós somos, né, um povo bastante diverso. Mas eu acho também, Hudson, assim, que eu não conheço nenhum estudo bem específico. Eu acho que tu desse uma grande ideia que assim para um projeto de mestrado, de tese aí, que uma dissertação, uma tese, porque tem algumas coisas, né, que se diferenciam. Às vezes alguns lugares estão um pouco mais à frente, por exemplo, assim, na Bahia, né? A Bahia tem um curso, né? Um curso de gênero. Aqui a gente tem grupos de pesquisa, quer dizer, um professor ou outro que fazem alguns estudos, né? A gente não tem um programa de mestrado, eles têm graduação, mestrado, doutorado. Então, isso mostra que tem diferença aí, né? Mas uma pesquisa que mostra essas diferenças regionais dos feminismos do Brasil, eu não conheço. Agora, o que tem diferença que eu posso te dizer é um feminismo urbano e um feminismo rural. Né? Isso tem uma grande diferença, a perspectiva é totalmente diferente, né? As pautas são outras. Né? É verdade, a Universidade da Bahia é um exponente, né? Realmente, é incrível, assim, um exemplo. Não sei se eu consegui te responder, Hudson. Quer dizer, eu não te respondi, só disse que eu não conheço um estudo bem específico para responder assim. Né? Respondeu e me criou mais uma curiosidade. A diferença do feminismo urbano para o rural. Na verdade, sim, eu também fiz essa pergunta porque eu tive algumas oportunidades de trabalho por exemplo, no Agreste do Ceará, no Piauí, em alguns outros lugares.
e me dava um pouco essa sensação de que as tônicas e algumas problemáticas, elas variavam também de acordo com os desafios que se impunham àquelas regiões. E aí eu fiquei me perguntando se não haveria essas tendências. E eu fiquei bem curioso, assim. Acho que a gente pode depois procurar juntos até. Ah, E aceito. eu achei muito interessante essa ideia de um feminismo urbano e um feminismo rural. E eu não conhecia, não tinha parado para pensar nesses termos. É que, como é que eu posso dizer assim? Eu acho que não sei se a gente faz uma divisão tão categórica, assim, né? Feminismo urbano, feminismo rural. Mas as nossas pautas, elas são muito diferentes. Se a gente pensar, né, nas mulheres que vivem no espaço rural, como que se dá, qual é a relação delas, né, com políticas públicas, acesso. A gente, assim, olha, por mais precariedade que uma mulher urbana viva, algumas coisas ela acessa, por exemplo, ela vai conseguir acessar uma delegacia da mulher, né? Ela vai chamar um policial. Uma mulher que está no campo não tem acesso. Né? Talvez ela possa ter, e aí, por exemplo, assim, ó, mas quem está no campo tem mais acesso à alimentação do que quem está na cidade. E aí a gente começa, né, a fazer algumas relativizações, né? A gente se dobra mais, porque a gente também não é só a ideia. O feminismo ele perpassa, tem a ideia do nosso corpo e das nossas pautas específicas, como eu falei, assim, mas também está a relação com o nosso, com o outro, né? Com a nossa comunidade que a gente vive. E é muito diferente, né? Eu experienciei essas duas vivências, assim, né? Eu morei no interior e na cidade. E é radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Ser uma mulher nesses dois espaços. Porque, e aí a gente entra, talvez, um pouco numa discussão até mesmo que é muito, muito feita pela geografia, que é a ideia, né, das territorialidades. As territorialidades dos corpos. Também a gente pode depois tentar conversar um pouco mais sobre isso, né? Porque também eu fico pensando, né, sobre essas diferenças, assim, né? Que é interessante pensar. Né? Porque a gente também tem muito trabalho, teses, dissertações, tipo, vou dizer um jeito bem simplificado, tá? São mais estudos de caso. Por exemplo, estuda um pequeno grupo de mulheres, estuda um coletivo. Né? Isso agora, né? Agora a gente está até olhando para as feministas, porque há tempo atrás se olhavam as mulheres do trabalho, as mulheres, né? Agora a gente tem algumas teses aí, assim, falando sobre as feministas, né? E esses feminismos se produz. Né? Que olhar as feministas não é olhar para as feministas, é olhar que feminismos são esses que elas estão produzindo, né? Que elas estão criando. Mas é muito recente, assim, aqui no Brasil, né? Acho que a gente tem muita coisa a ser feita aqui. Tem muitos estudos e perguntas a serem respondidas, Hudson, nesse campo do feminismo. Não sei se respondi, Hudson. Vou passar para a pergunta do Caio, pode ser? O Caio está dizendo, né? Agradeço o panorama que você traz e acho muito bom o sobrevoo que trouxe. Sou da geografia também. Mesmo legal saber que você faz esses trajetos dentro da geografia feminista e que traz essas reflexões na aula de hoje. Mas fiquei com uma questão. Como o nosso pensamento colonial também não perde... Entendendo? Mas fiquei com uma questão. Como o nosso pensamento colonial também não perde perspectivas de coletânidades de gênero e diversidade sexual. Digo isso, pois para mim faltou pontuar transfeminismos, que quebram as binaridades coloniais e de modernidades impostas aos nossos imaginários. Eu também acho que faltou. Faltou muitas coisas, Caio, né? E sim, né, os transfeminismos é extremamente
é importante para pensar, né, a colonialidade do gênero, tá? E essa colonialidade, né, que que se expressa nos nossos corpos, tá? O corpo, né, o corpo entendido como um lugar, né, e tu deve compreender bem isso, né, um lugar que se expressa, né? E essa colonialidade, ela é bem importante a gente pensar, né, e falar sobre os transfeminismos. Realmente tens razão. É que quando a gente faz escolhas, né, às vezes a gente comete alguns deslizes, né? Eu decidi falar um pouco mais, tem as mulheres lésbicas, mas muito bem, gostei, foi um puxão de orelha bem sabido. E que bom que tu gosta da Maria Lacerda, ela é ótima mesmo, né? Gosto muito dela. É um exemplo. Ah, a professora Márcia tinha feito inscrição para falar. Tá, vou deixar a Márcia falar, então. Como se eu pudesse deixar a Márcia falar, né? Tá bem. Então, Márcia, estamos te ouvindo. Bom, em primeiro lugar, te dar os parabéns pelo teu aniversário hoje, né, Adriana? Vou aproveitar e dizer para todo mundo aqui, pessoal, que a Adriana hoje está de aniversário e quem está nos dando presente é ela. Obrigada pela tua fala, Adriana. Muitas felicidades, viu? Em nome de todo o grupo, de toda a equipe do De Gêneros, eu te dou os parabéns, né? O grupo todo te adora, gosta muito do teu trabalho, tu é uma pessoa super querida, tu mora no coração de todos e todas e todos nós. Bom, obrigada, Márcia. Só para dar uma contribuição a partir da fala do Hudson, né? Eu lembrei da Celi Pinto, que até o pessoal do De Gêneros, nós trouxemos ela para um evento em Pelotas, o que é 1 ano, 2 atrás, né, Adriana? Em 2018. Isso. E eu lembrei até de um texto, ela até escreve sobre isso, falando sobre o feminismo, né, e dizendo como a questão do feminismo está muito arraigada com as pautas sociais em geral, né? Então, por isso que falar de feminismo não é falar da luta das mulheres, né? É falar de toda a sociedade. E o que eu quero dizer com isso? Eu lembrei da fala do Hudson, quando ele pergunta se há, né, diferenças entre os feminismos, entre as pautas, entre as perspectivas nos diferentes locais, né? Nos diferentes estados brasileiros, enfim. E aí eu lembrei desse texto e dessa fala da Celi Pinto, porque ela traz essa contribuição, né, para a gente pensar o quanto, na verdade, o movimento feminista, por exemplo, é por isso que ela traz esse argumento, quando ela fala sobre o movimento feminista, e ela diz que o movimento feminista é diferente, completamente diferente de todos os outros movimentos sociais. Né? Porque os outros movimentos sociais que a gente conhece, eles trazem algumas pautas específicas, né? O movimento de luta, por exemplo, dos trabalhadores, né? Vai lutar pelos direitos trabalhistas. O movimento de luta pela moradia, o movimento sem terra, enfim, todos os movimentos que a gente conhece, eles tratam, embora de uma forma, claro, pode dialogar com toda uma visão de mundo e sociedade, mas ele traz uma pauta específica. O movimento feminista, ele não é simplesmente o movimento das mulheres, como tu mesmo falou, né, Adriana, quando tu cita as autoras, enfim, que tu trabalha, fica muito claro, fica muito explicitado para a gente essa questão de que não é simplesmente a pauta das mulheres, porque falar das pautas das mulheres é falar das pautas sociais, é falar de uma visão do mundo, é falar de uma estrutura social inteira, né? Falar mulheres ou mexer com as pautas específicas das mulheres, na verdade, não são específicas, são pautas que vão mexer com toda a sociedade, né? Então, é nesse sentido que a Celi Pinto contribui. Por isso que deve, com certeza, né, cada contexto histórico, cada contexto social, o Brasil é imenso, como vocês mesmos colocaram, né? Então, na verdade, cada estado vai ter as suas pautas, o feminismo vai precisar olhar para as pautas locais, porque é assim que ele se constrói, né? Não teria como ser diferente, né?
É só para dar essa contribuição. E em relação à fala da Adriana, assim, como eu venho acompanhando o trabalho dela mais de perto, né, na orientação do doutorado, enfim, é claro que a gente fala a partir do nosso lugar de fala, né, Adriana? Então eu vejo muito, assim, os referenciais que tu vem utilizando, que tu vem lendo, que tu vem trabalhando até na construção da tua tese, e não poderia ser diferente. Todos nós aqui no curso vamos fazer isso, né? A Biloca fez semana passada, enfim, todo o curso ele vai ser uma soma, né, uma contribuição dos diversos olhares e lugares de fala de cada um de nós, né? Então, eu encerro aqui te dando os parabéns. Obrigada, Márcia. Mais alguém gostaria de fazer uma perguntinha? Falar sobre alguma coisa que pensou e que pensa, que gostaria de expressar? Bem, né? Sabes que estava vendo agora que assim, né? Eu tenho uma citação que eu gosto muito, né? Que é uma citação da Hilderks, que eu vou compartilhar com vocês antes da gente encerrar. A gente tem uns 5 minutinhos ainda para até fechar. Que ela é muito importante para a gente pensar. Porque aí a gente pode pensar, né? Com quais mulheres o feminismo dialogam? Né? Isso também está lá naquele feminismo dos 99%, né, do manifesto. Com quais mulheres o feminismo dialoga? Em quais espaços-tempos também se faz esse diálogo? A gente pode ir pensando. Mas para falar um pouco desse feminismo descolonial, a Hilderkis ela vai dizer, e essa citação ela também ela é tão marcante, essa citação também, que ela está nesse livro aqui do Pensamento Feminista, Hoje, Perspectiva Descoloniais, ó. É um livro bem interessante. Que ela vai dizer assim, as linhas que se seguem nesse artigo podem ser interpretadas como uma espécie de suicídio. Preciso, então, antes de mais nada, expressar a angústia que hoje me atravessa. Vocês compreenderão que, enquanto feminista, fui formada e passei a compartilhar os conceitos básicos que agora quero desfazer. A perspectiva feminista descolonial tem muitas também essa ideia do desaprender, né? A gente aprende de um modo e a gente precisa desaprender. Penso que minha angústia não deve ser menor que aquela sentida por qualquer mulher que se autonomeie feminista. Não é fácil enfrentar o monstro, sobretudo quando se descobre que você é parte dele. Então, essa ideia desse feminismo descolonial, né, eu acho que é uma crítica profunda, uma reflexão profunda, né? Há muitas formas de se pensar o feminismo, há muitas formas de se pensar as mulheres na sociedade. Né? E aí, quando eu falo mulheres, né, eu compreendo, né, enquanto uma categoria política, e dentro dessa categoria política vão estar as mulheres lésbicas, trans, negras, indígenas, né? Então, enquanto categoria política, não universal. Né? Porque eu entendo as diferenças que existem entre, né, nós, mulheres. Né? Mas enquanto categoria política, por lutas por políticas públicas, né, eu ainda preciso utilizar essa categoria, ao menos aqui, nesse país onde a gente está vivendo.